Estamos de volta aqui para o Estúdio VX. Espero que vocês tenham aproveitado o almoço de vocês, porque aqui a gente aproveitou, né, Rodrigo? Comemos mais saudável hoje. E agora a gente vai começar o segundo bloco do último dia do Congresso Ambiental, que tem como tema conduta ambiental empresarial. E para a gente dar um pontapé inicial aí nesse tema, a gente vai ter um painel que tem como tema também o meio ambiente no centro da estratégia empresarial. Bom, para falar nesse painel, para palestrar para vocês nesse painel, a gente convidou algumas pessoas bastante especiais com a ajuda do nosso grande parceiro Trenempol Advogados. Indispensável essa ajuda. Eles aceitaram o convite para abordar esse tema e compuseram esse painel com um elenco irretocável que a gente vai conhecer agora. Exatamente. Então, eu gostaria de convidar primeiramente nosso moderador, Terence Trenempol. Ele é sócio lá no escritório, um grande amigo da VX. Inclusive, ele estaria conosco aqui presente. Não pôde estar, mas vai estar ali virtualmente. Então, para vocês, nenhum prejuízo, para nós. Só que a gente gostaria de ter a presença dele aqui, né, Rodrigo? Sim, você fica elogiando ele assim, a presença dele. Os outros que não vieram vão ficar com ciúmes de você. Não, mas eu queria a presença de todos aqui, se fosse possível. Mas primeiro... Produção, o pessoal já está na tela? Já está entrando na tela. A gente vai ter aqui conosco, além do Terence, que vai ser o moderador, a diretora jurídica do Mercado Livre, Adriana Cardinali. E também o Bruno Chevalier, ele é da Pátria Investimentos. O gerente jurídico da Klabin, Daniel Stade Rui. Isso. Além disso, a Flávia Ribeiro, diretora jurídica da Minerva, que dessa vez, por muita sorte, eu diria, pôde pegar um tempinho da agenda dela para estar aqui com a gente. No último ela não conseguiu, então muitíssimo obrigada, Flávia. E, produção, pode mandar eles para a tela? Opa, já estão aqui. Todos aqui. Olá, pessoal, muito obrigada por aceitarem nosso convite. Terence, muito obrigada por moderar esse painel, por nos ajudar aí a construir essa conversa para o nosso público. Então, Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Eu queria só passar a palavra. Obrigado mais uma vez por ter ajudado a construir esse painel. Sem a ajuda de vocês, esse evento não teria sido possível. Sim. Então, Terence, está com você. Obrigado, Amanda. Obrigado, Rodrigo. Eu tenho que parabenizá-los de antemão pelo excepcional evento. Eu acompanho desde o primeiro dia. Hoje é o último, infelizmente. Eu gostaria de assistir mais apresentações dos meus amigos que me antecederam nas discussões ambientais desse ano com a VX. Eu queria agradecer aberta e flagrosamente aos meus convidados, a Adriana Cardinali, a Flávia, o Bruno e ao Daniel, e a Tamara, por terem aceito o convite de discutir com a gente essas questões ambientais tão em voga nos últimos tempos e que nós trabalhamos com ela, com essas questões de licenciamento, de meio ambiente, sempre no centro da estratégia empresarial. E Bruno e Daniel, se me permitirem, ao tempo em que apresento as meninas, vou pedir que elas também falem um pouco das práticas que elas vêm desenvolvendo nas suas empresas. A Adriana, como eu disse, é minha amiga de longa data, é minha contumaz parceira em livros e artigos acadêmicos. Ela participou já de vários livros conosco, sempre falando da experiência que ela tem. Ela é doutora em Direito pela USP, tem escrito e participado de vários eventos e painéis que a gente modera. A minha amiga Flávia Vila, também de longa data, participa de eventos conosco, é professora. Ela tem um livro de ação popular ambiental, que eu sempre faço questão de citar e refletir nos meus estudos, e eu brinco com ela sempre que eu vou me socorrer da ajuda que ela deixa para a gente. A Flávia é uma amiga também muito, muito querida. O Bruno Chevalier também, eu acho que é o mais longevo, Bruno. Nós dois somos os mais antigos no painel e nos conhecemos há mais de 10 anos e também é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração e uma estima. O Bruno é sócio do Pátria Investimentos, é CEO da Marlin Azul e, como eu disse, nos conhecemos há muitos anos, já trabalhamos em vários projetos juntos. O Daniel está à frente de uma das maiores empresas, eu acho que tratam hoje de sustentabilidade com um viés importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, né, Daniel? E o Daniel também
gerente jurídico da Klabin, e participa também de alguns eventos que a gente organiza. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Eu acho que engrandece o evento quando o moderador fala pouco. Ele, na verdade, distribui perguntas, né, Tamara? A gente coloca para vocês que falem e que toquem o evento. Eu queria começar com as meninas, queria começar com a Flávia, para que ela falasse um pouco, não só da prática, mas da empresa e dos benefícios que ela vê essa questão de sustentabilidade, do meio ambiente como o centro na estratégia empresarial. Flávia, com você, viu? Oh, meu Deus, muito obrigada. Terence, boa tarde. Assim, Terence, você é minha referência em matéria ambiental desde lá os tempos de mestrado, então, assim, esse livro que ele disse, só para constar aqui para todos, na verdade, eu conheci o Terence primeiro dos livros, eu citei o Terence em várias passagens ali, então a verdade é essa para que todos saibam, tá, Terence? Vamos deixar claro aqui. E assim, de verdade, uma imensa alegria receber esse seu convite para esse painel, ao lado aqui da Adriana Cardinale, do Bruno, do Daniel, da Tamara, não, Tamara, aqui minha companheira como embaixadora aqui do nosso programa de cultura. Bem, gente, eu estou a Minerva, uma pequena atuação, a Minerva atua na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados, né? A Minerva hoje conta com mais de 19 mil colaboradores, são 27 plantas industriais distribuídas, 10 no Brasil, 5 no Paraguai, plantas na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, na Austrália, também 14 centros de distribuição, sendo 9 no Brasil, temos também no Paraguai, na Colômbia, no Chile, na Argentina, e a Minerva possui 16 escritórios internacionais e exporta para mais de 100 países, né? Eu estou na Minerva aqui há mais de 14 anos, e em 2012, acho que o importante destacar aqui nesse evento é que em 2012 eu contei com a ajuda de pessoas como o nosso diretor de sustentabilidade, o Tassiano Custódio, para poder estruturar o que antes era assim um departamento de sustentabilidade e que assim há alguns anos já se tornou uma diretoria específica vinculada à nossa área de relações institucionais, e hoje conta aqui com a Tamara, que está conosco desde 2010, era a nossa responsável por toda a área de meio ambiente, hoje é a nossa gerente corporativa aqui de sustentabilidade. Terence, a sustentabilidade, ela está no centro da nossa estratégia. Ela é um dos pilares da nossa cultura, acho que fiz questão hoje de eu e a Tamara entrarmos com essa tela de fundo para isso, tá? E eu preciso contar para vocês que eu estou muito feliz, porque a Minerva, depois de tantos anos aqui no jurídico, né, com o departamento de sustentabilidade, o trabalhista, a Minerva me fez um convite, e eu fiquei muito grata para ser o PMO do nosso programa de cultura. Em 2019, a Minerva fez uma pesquisa global, envolvendo assim as nossas operações Brasil, do Mercosul, os escritórios, e o objetivo dessa pesquisa foi mapear a nossa cultura organizacional e obter sugestões dos nossos colaboradores para que a companhia fosse assim ainda melhor. E nós definimos em conjunto 5 valores fundamentais, considerando aqueles que nos trouxeram, que nos guiaram até hoje, aqueles que estão no nosso DNA e que permanecem, mas assim, outros também que nós gostaríamos de fortalecer cada dia mais para nos levar adiante. E diante disso é o seguinte, como é que o meio ambiente está inserido na estratégia da Minerva? Eu posso dizer para vocês desde já que está no nosso propósito, que é comprometidos, nosso propósito está comprometidos com o futuro sustentável da alimentação do planeta. E a sustentabilidade também é um dos 5 pilares eleitos aqui pelos nossos colaboradores, pelos quase 19 mil colaboradores, está inserida nos nossos valores, está eleita dessa maneira, com uma participação ativa. Então, a nossa premissa aqui dentro sempre foi a seguinte, vamos trazer o mais próximo possível a definição desses valores para algo mais palpável, né? Atribuindo assim um significado para eles. E falando em comunicação, esses valores, como é que esses valores podem ser vividos no dia a dia? Mas nós entendemos que deveríamos ir um pouco além. E aí, nesse processo de ir um pouco além, em abril desse ano, se não me engano, no dia 15, a Tamara depois pode me ajudar,
a Minerva divulgou um compromisso público de sustentabilidade, com metas assim para auxiliar no combate às mudanças do clima, para proteger os ecossistemas e a biodiversidade. Isso tudo está dentro dos nossos 3 pilares da sustentabilidade na Minerva, que basicamente são dedicação ao planeta, prosperidade da nossa gente, qualidade do produto e respeito à vida. Mas, Terence, eu acredito que para detalhar esse nosso compromisso, entrar assim em alguns outros pontos, a Tamara Lopes, que é a nossa gerente corporativa de sustentabilidade, ela realmente é a pessoa ideal, que está conosco há tantos anos e que tem, junto com o Tassiano e toda a nossa equipe, desenvolvido um trabalho incrível, e então eu agradeço vocês aqui e volto para você, Terence, com esse SAMAP que eu pude trazer aqui da Minerva, o porquê que eu estou com essa tela aqui de fundo hoje com significado. Muito obrigada, viu? Obrigado, Flávia. Eu, de fato, conheço a prática da empresa e sei o quanto vocês prezam por esse valor, por esse princípio. Obrigado, Flávia, mais uma vez pela apresentação. Vou passar para a Adriana. Eu esqueci de dizer, a Adriana é Visiting Scholar, foi Visiting Scholar na King's College em Londres, e ela participa de tanto evento que para mim foi uma surpresa ela poder participar de um evento meu, porque ela já recusou tanto. O fato de ela estar hoje nesse painel, ela sabe disso, ela está rindo porque ela sabe disso. O fato dela estar nesse painel hoje era para eu fazer as perguntas todas para ela, viu, Bruno? Sem demérito a você e ao Daniel, mas era para eu deixar a Adriana dar aula para a gente aqui de sustentabilidade. Enfim, Adriana, o que você vê na tua experiência dentro de empresas de segmentos tão variados, que eu sei que você tem uma experiência muito ampla, quais são os benefícios práticos que você vê para essa questão de práticas ambientais, de ESG? Qual é a tua experiência? Me fala um pouco disso. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, Terence, agradecer aí a mensagem elogiosa à minha pessoa, e dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje ao lado de tantos profissionais renomados e para falar de um tema que é apaixonante, né? Então, muito obrigada aí por me dar essa oportunidade. Eu já passei por diversos segmentos, né, como o Terence mencionou, e ainda bem que passei por empresas que tinham no seu DNA a questão da sustentabilidade. Não é diferente na empresa com relação à qual eu estou hoje, que é o Mercado Livre, né? Então, isso me dá muito orgulho. A empresa tem várias iniciativas, né? Já começa pelo seu propósito de democratização do comércio e do dinheiro, né? E dos meios de pagamento, que é um propósito inclusivo. E então a sustentabilidade nessa perspectiva de ESG está no DNA da companhia. Para que vocês tenham ideia de alguns projetos, né, as operações do Mercado Livre, elas são calcadas em energias renováveis. Então, eu conheci na semana passada e hoje estou aqui de novo, né, pela primeira vez o escritório, né, aqui em São Paulo, e que é 100%, né, já funciona 100% com energia renovável, tem painéis solares, isso é algo assim muito incrível, né, dá muito orgulho. Aqui também a gente tem um projeto de aumentar a frota elétrica, já que a empresa se utiliza bastante de logística. A gente faz também a gestão dos materiais, né, 100% das embalagens do Mercado Livre hoje são recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis. Existe também no website, né, no nosso marketplace, uma categoria de produtos sustentáveis desde 2019, e a gente sempre objetiva, né, trazer aí nessa seção os produtos que são reutilizáveis, compostáveis, feitos com materiais reciclados ou que tenham certificados orgânicos, contribuindo, então, com a redução dos resíduos, das emissões e do consumo de energia, né? Isso sem falar numa iniciativa que existe, que é a Eco Friday, que é para estimular os consumidores a testarem, mudarem seus hábitos, incentivando e gerando renda a empreendedores que investem neste segmento. Então, essas são algumas das iniciativas, né, além dos relatórios que são publicados, enfim, que a companhia tem e que a gente pode trazer aí como um exemplo de um universo de iniciativas que existem hoje em dia dentro do mundo corporativo, de empresas que realmente têm esse compromisso com a sustentabilidade, né.
E quais são os grandes benefícios, né? Acho que o desenvolvimento sustentável da economia não é novidade, né? A nossa Constituição Federal mesmo tem esse princípio como um princípio de integração aí da proteção ambiental, inclusive reconhecido pelo STF, a Constituição de 1988, então não é nenhuma novidade, né? As legislações ambientais estão aí já há muito tempo, né? E numa crescente muito grande de novas legislações e de novas questões que a gente tem que lidar no dia a dia, mas fato é que a sigla ESG tomou muito corpo, né, nos últimos anos e tem chamado aí muito a atenção dos investidores, né, então um dos benefícios, de fato, além da questão reputacional da companhia, que efetivamente atua com essa perspectiva sustentável, ela tem aí um ganho no seu valor de mercado, com certeza, né? E também acho que um benefício é, eventualmente, estar cumprindo aí a legislação, né? Porque muitas das iniciativas também servem para dar cumprimento à legislação em vigor e ir além, inclusive. Ou as empresas também se adiantam para aquilo que está por vir, né? Então, a gente tem no Brasil aí hoje em discussão a regulamentação aí do mercado de carbono, né, que está por vir. Então, as empresas já estão se adiantando. Então, essa é uma as iniciativas, elas, além de trazerem esse valor agregado à companhia, ela também serve para, de alguma forma, dar cumprimento à legislação em vigor. Outro benefício, né? Acho que os grandes talentos do mercado de trabalho buscam empresas que têm essa perspectiva, que atuam aí com uma pegada ESG, né? Então, as pessoas gostam, têm orgulho de trabalhar em empresas como essas e as empresas conseguem aí atrair os melhores talentos do mercado. E acho que uma coisa que é muito importante nos dias de hoje é a melhor percepção do mercado consumidor, né? O mercado consumidor, ele já busca produtos mais sustentáveis, né? Então, não é mais só o preço do produto que se objetiva, né? O Terence já me conhece há algum tempo, então ele sabe que eu gosto muito também da área de defesa da concorrência, e existe hoje toda uma discussão de ESG conversando com a área de defesa da concorrência, e é muito nessa perspectiva da mudança da concepção do bem-estar do consumidor. Então, o consumidor, ele quer empresas que respeitem a questão do trabalhador, que tenham lideranças equilibradas sob a perspectiva da diversidade, que respeitem as normas ambientais e que estejam além delas, né, que tragam iniciativas que, de fato, façam diferença na sociedade, né? E tudo isso, né, sempre... óbvio que, assim, as iniciativas, elas surgem lá atrás, mais para dar uma possibilidade de cumprimento à legislação, que a gente sabe que a legislação ambiental, ela traz um certo rigor, mas ela fez surgir uma nova indústria, né, que a gente chama de indústria ambiental, e com isso as empresas conseguiram se apropriar de alternativas, né, que trouxeram, inclusive, ganhos financeiros, né? Então, a gente pensa em energias, fontes alternativas de energia, né? Alguns segmentos, isso é bem importante, que além de emitir menos poluentes, também traz um ganho financeiro, porque são energias, às vezes, são energias mais baratas do que aquelas usuais. Então, acho que, em resumo, esses são alguns dos benefícios que a gente pode extrair com as iniciativas sustentáveis que as empresas que, de fato, atuam dessa forma, podem obter. Obrigado, Adriana. Como eu disse, eu sempre participo de eventos ouvindo você falar e a gente vê não só a tua experiência, a tua animação falar disso. É bem bacana e fico feliz que o Mercado Livre, a gente continua fazendo compras lá, né, Bruno? No Mercado Livre, sabendo dessa sustentabilidade toda.
Deixa eu passar, Bruno, para o Daniel a palavra. Eu quero ouvi-lo porque o Daniel hoje está como gerente jurídico da Klabin e a gente tem uma preocupação muito grande com o manejo sustentável, com questões ligadas diretamente ao que a Klabin faz. Então, Daniel, me fala um pouco da experiência que você tem, da empresa, na verdade, do que vocês estão fazendo, que traga benefícios relacionados à área de ESG. Perfeito, obrigado, Terence, primeiramente pelo convite, mais uma vez, uma honra aqui estar participando. Queria cumprimentar aqui a Adriana, o Bruno, a Flávia, a Tamara, de compor esse painel. Eu até peço desculpas, aqui meio nervoso, até o painel está muito acima aqui, né? Muita gente de muito nível, e eu tenho que falar um pouco, até ouvindo a Adriana agora, puxa, eu não podia concordar mais, assim, né, das linhas que ela trouxe, até tem algumas complementações, assim, para ajudar, mas inclusive ela já elogiou um pouco da iniciativa da Klabin, meio que indiretamente, porque Klabin e Mercado Livre são parceiros já de longa data, eu posso dizer, nas embalagens sustentáveis do Mercado Livre. Foi um contrato muito legal que a gente fez num passado recente. Então isso já mostra o quanto a gente está presente na vida das pessoas, assim, de uma maneira muito direta, né? E falar também, assim, de sustentabilidade na Klabin. A Flávia falou isso do centro da estratégia empresarial, esse é o tema do nosso bate-papo aqui. Também sempre esteve no centro, o meio ambiente no centro da estratégia empresarial da Klabin, né? A sustentabilidade de fato parte do DNA da Klabin. Isso não é só o discurso que é verdadeiro, mas é uma empresa de base florestal, com uma gestão compromissada com a biodiversidade, isso já desde o início, há décadas atrás. A família Klabin já tinha essa preocupação. Quem tiver interesse em saber um pouco mais da história da empresa vai ver o quanto isso é incrível. De há muitos anos atrás, quando não se falava disso com a frequência que nós falamos hoje, a empresa já nascia com essa preocupação com o meio ambiente, né? E atualmente a estratégia de sustentabilidade da Klabin está diretamente ligada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inclusive. A gente já até incorporou em um nome dos Objetivos da ONU juntamente com os Objetivos da Klabin. Então, a sustentabilidade vira uma palavra de ordem aqui para nós, né? Recentemente, uma publicação da Época Negócios, a avaliação 360, que avalia as melhores empresas dos setores ali, em vários aspectos, por isso que é o 360. A Klabin está, orgulhosamente para nós, no ranking da sustentabilidade de papel e celulose, liderando a avaliação, ainda que em outros quesitos a gente fique em segundo e tal, mas esse da sustentabilidade nos dá muito orgulho de constar no ranking como a primeira, né? Isso não só práticas, Terence, mas também em números relevantes, né? A Klabin tem uma marca incrível que a gente fala aqui, de em média 100 árvores são plantadas pela Klabin por minuto no Brasil. A gente hoje tem aproximadamente 250 mil hectares de áreas preservadas. Isso é praticamente São Paulo, município de São Paulo, aqui onde eu estou hoje, e Curitiba, somados de área nativa preservada pela Klabin. 99% dos resíduos hoje da Klabin são reciclados. A gente trabalha com um produto que usa paras do mercado, que ajuda também a manter essa cadeia funcionando, de reciclagem. 90% da matriz energética da Klabin, de combustão de combustíveis renováveis. A gente tem o CO2 positivo, ou seja, as florestas da Klabin capturam mais da atmosfera CO2 do que as nossas atividades industriais emitem. O que também, acho que já foi tema do painel aqui, muito se fala em mercado de carbono, as regulações agora no país e fora do país, e esse é um dos pontos, né, o quanto quem tem esse lado, o negativo no saldo de carbono, está contemplado nas políticas de mercado de carbono, então a gente também está de olho nisso. E agora, no final do mês, orgulhosamente, também o nosso CEO, o Cristiano Teixeira, vai ser o representante dos líderes da indústria na COP26, lá em Glasgow, na Escócia. Então, a Klabin é a única empresa brasileira a fazer parte do grupo de líderes, o que também deixa a gente cheio de orgulho. E por esses e outros motivos que eu falo, eu fico até nervoso de estar aqui levando esse crachá nesse importante congresso também, mas orgulhoso também. Agradeço novamente e fico à total disposição de vocês aí para a gente bater um papo sobre benefícios, iniciativas e desafios. Daniel, para o seu conhecimento, eu estou recebendo mensagens aqui, diz que o nosso painel é o mais desenvolto, técnico e simpático do Congresso. Então, eu sei que o Rodrigo
e meus colegas estão ouvindo aí no estúdio, então a gente já é o painel mais desenvolto e simpático. Adriana, viu? Bruno, vamos continuar com essa marca, porque parece que o negócio está bom. Eu vou fazer a pergunta para você, Bruno, que é praticamente a mesma, mas eu queria ouvir, considerando também a sua experiência, não só na área de energia, de investimento, você é sócio do Pátria Investimentos, o que se ganha, como eu disse, qual o papel de benefício prático do ESG, mas me fala o que os investidores ganham com essas práticas ambientais no centro da estratégia empresarial. Me fala um pouco dessa sua visão como sócio do Pátria. Obrigado, boa tarde a todos, um prazer estar aqui, realmente um painel de alto nível, professoras, doutoras, etc., todos os títulos que eu não tenho, principalmente as moças são muito estudiosas e muito competentes, e o Daniel está numa grande empresa, parabéns pelo trabalho também. Então, acho que podemos começar dizendo que não é só uma questão de ganho, uma questão de sobrevivência, uma questão de necessidade. Hoje em dia, você tem muita dificuldade de levantar fundos, obter financiamento de grande porte, né? Desenvolver grandes projetos se você não tiver uma presença forte nessa área de ESG, se você não tiver atenção, se você não tiver cuidado, se você não estabelecer as melhores práticas. Então, na verdade, essa seleção é feita por uma pressão natural, uma pressão da indústria, uma pressão global, uma pressão da mídia, uma necessidade do ser humano que acordou para o meio ambiente, deixou de ser só uma questão de moda, uma questão de jovens interessados, e passou a ser uma necessidade imediata, seja pelas alterações climáticas, seja pelas necessidades de reciclar tudo que a gente produz, tá certo? Então, o meio ambiente passou a estar no centro da estratégia. Então, não é um capricho, não é uma vontade, é uma necessidade. Então, eu te digo que se você tenta captar dinheiro no exterior, como nós fazemos, nós temos boa parte dos fundos captados no exterior. Hoje em dia o Pátria já tem mais de 26 bilhões de dólares sob gestão, investindo em projetos de private equity, infraestrutura, projetos diversos. Se você não restringe aonde você investe, se você não foca em atividades que são aderentes às melhores práticas, se você não tem todo o cuidado necessário no meio ambiente, você simplesmente fecha o canal. Grandes investidores internacionais não querem investir em indústrias, restringem investimento em áreas poluentes, em áreas que tradicionalmente a indústria antiga investia. Isso hoje em dia já é visto com bastante ceticismo, e você migra para áreas mais modernas. Nós já temos, de algum tempo, antes de eu entrar no próprio Pátria, uma área de saneamento, uma área de água, uma área de meio ambiente, uma área de sustentabilidade. Nós temos fundos que investem nisso. Criamos recentemente uma área de energia somente renovável. Antigamente era uma coisa só, energia. Era um fundo global que investia em transmissão, em energia renovável, energia termoelétrica. Hoje em dia nós sentimos a necessidade de focar, de crescer no setor de energia renovável, de sustentabilidade. Então, é uma adequação aos novos tempos, é uma necessidade. Então, eu diria que o investidor está fadado a ter muita dificuldade se realmente o ESG não estiver no centro da sua estratégia. É uma questão de necessidade de sobrevivência. Então, isso a gente vive na pele enquanto gestor de recursos. Os bancos fazem um papel muito importante, também exigindo os mais altos padrões. Eu acho que esse é o caminho correto, na verdade, zelar, né, pelo nosso planeta, zelar por uma qualidade de vida melhor e ter atenção também à questão social, não só quando a gente fala de meio ambiente, muitas vezes a gente está pensando só na natureza, no mar, nas florestas, mas também a questão social de dar uma melhor qualidade de vida. Então, nós tivemos oportunidade de fazer uma série de investimentos recentemente, eu diria, por exemplo, na área de linha de transmissões, fizemos em 5 estados brasileiros, e quando você é confrontado com comunidades rurais, comunidades
pobres do interior do Brasil, você tem a oportunidade de fazer a diferença quando você investe em infraestrutura, quando você investe em formação do pessoal, quando você dá, né, condições mais dignas de vida. Então, você consegue aliar grandes projetos, né, como é o caso das demais empresas que estão aqui no painel, grandes indústrias com sustentabilidade. Então, não é incompatível, não é cortar na carne, não é você perder rentabilidade, pelo contrário, a sua ação sobe no mercado, a sua rentabilidade será maior, porque a sua imagem também será melhor. Então, eu vejo isso com alegria, né, com otimismo, de que, apesar das necessidades serem imediatas, né, de atitudes mais audaciosas para preservar o meio ambiente, né, isso não pode ser uma coisa que a gente pensa no futuro. Em 2050, os objetivos, eu acho que a gente está lento nesse processo, as mudanças têm que ser prementes, né, e cada vez mais atenção nessa área. Então, eu reservaria aí para uma segunda rodada um maior, vamos dizer assim, detalhamento na área de energia, que eu acho que é muito importante nessa questão ambiental. Perfeito, obrigado, Bruno. Adriana, você viu que ele fez um disclaimer dos doutores, e eu tinha falado, né, Daniel, mais cedo, o Bruno é uma das pessoas mais cultas e com quem eu mais aprendo nos últimos anos, tanto que eu fiz um disclaimer antes da gente começar, viu, Tamara? E a próxima pergunta é para você. O Bruno, numa determinada missão que ele me deu, a exigência dele era que eu fosse assistir uma ópera, era Turandot, era alguma coisa do gênero. Ele disse: a obrigação que você tem, isso foi na Europa. O Bruno disse: a obrigação que você tem, já que eu não estou junto, é você assistir a uma apresentação de Turandot na Ópera de Viena. Ou seja, aí você vê o nível. Ele falou agora: eu não tenho esses títulos, mas ele tem méritos outros que eu valorizo demais. É uma das pessoas mais preparadas que eu conheço, e o Bruno sabe disso. Cada conversar com ele é uma aula. Enfim, nosso último encontro foi muito agradável, a Natasha participou, ele deu algumas lições para a gente de mercado, inclusive, viu? Tamara, eu vou passar para você agora uma bola prensada aí, dividida, que a Flávia deixou, né, com essa turma aí no painel. Me fala uma coisa: o que você vê como os desafios para a implementação de práticas ambientais sustentáveis, não só dentro da tua empresa, mas como um todo? Quais são os desafios e tarefas que a gente tem para implementar essas práticas? Pessoal, vocês me ouvem? Boa tarde a todos. Estou com a internet oscilando um pouquinho. Já peço desculpas, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês, representando a Minerva Foods. Então, a Flávia já fez a introdução, que a sustentabilidade para a nossa companhia, ela é um valor e está dentro da nossa estratégia. Terence, com relação à sua pergunta, né, os principais desafios para poder implementar programas e projetos ambientais. Então, hoje na Minerva, eu lidero a pasta de rastreabilidade de cadeias, né, a parte de pecuária sustentável, e também a pasta institucional, inventário de gases de efeito estufa, toda a parte de relatório de sustentabilidade. Então, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né, desafios, tem toda a questão do ambiente regulatório brasileiro, que, do meu ponto de vista, ele é um dos maiores desafios no momento de implementar esses programas e projetos ambientais. Então, essa questão de a insegurança jurídica, os altos custos envolvidos e também a demora na parte de obtenção aí das licenças que são necessárias, o que acaba dificultando, né, travando um pouco os investimentos e adiando algumas oportunidades, tá? Então, com relação à parte de rastreabilidade de cadeias, tem pontos relacionados à disponibilização de dados, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, a gente tem uma política de compra gado, toda a nossa matéria-prima, ela é adquirida, né, que a gente adquire, ela respeita os critérios ambientais, sociais e fundiários. Então, existe, para alguns desses critérios, a falta de disponibilização de informações públicas, o que acaba comprometendo um pouco o desenrolar aí desses projetos. Perfeito, obrigado, Tamara. É uma visão muito prática, né, do que acontece. A gente muitas vezes está no jurídico, não é
né, Adriana, Daniel, a gente fica aqui no jurídico e as coisas são mais, ou são menos efetivas, a gente não sente tanto. Adriana, com relação ao jurídico, a gente tem desafios diante da gente todos os dias. O que você vê como desafios? Eu acho que é a mesma pergunta que eu fiz para a Tamara, os desafios para essa implementação. Bom, eu tenho uma visão, né, que o jurídico, nessa parte de sustentabilidade, ele é um verdadeiro protagonista dentro da empresa, né? Então, o departamento jurídico, ele vai além de conhecer as leis, de aconselhar a empresa, né, do que é possível, o que não é possível, mas ele também ajuda no eventual mapeamento de riscos, nesse acompanhamento tão importante que a Tamara trouxe a respeito das licenças ambientais, né, o quão difícil eventualmente, você conseguir iniciar uma nova operação, e aí, a depender do segmento, né, a gente tem uma série de complexidades outras, né, tem segmentos em que a logística reversa é um tema muito latente e que demanda uma atenção muito grande, um envolvimento muito grande do departamento jurídico, né, e eu acho que, assim, existe um grande desafio de uma atuação que é muito cross, né, então o jurídico ele tem que atuar em conjunto com várias áreas e mesmo dentro do departamento jurídico, então dependendo do segmento da empresa, tem empresas que têm dentro do jurídico áreas dedicadas à área ambiental, com advogados especialistas, outras empresas, por conta do seu segmento, não tem tanto essa necessidade, então se apoiam mais em escritórios especialistas, mas tem alguém que faz essa avaliação internamente. Existem jurídicos em que a área de sustentabilidade integra o departamento jurídico, né? Então, assim, são vários desafios, né, que se iniciam com a estruturação do papel do departamento jurídico nessa agenda e que deve ser de protagonista. O jurídico ele tem que pensar fora da caixa junto com a companhia, com as outras áreas da companhia, ele tem que sentar em comitês que eventualmente existam, até porque a legislação ambiental, ela é bem complexa, né, eu acho, para mim, assim, a área ambiental é uma das áreas mais complexas do direito, né, então, eu falei da logística reversa aqui, porque eu já tive uma experiência muito grande nesse tema, em um segmento que eu passei, e a logística reversa é algo que é extremamente complexo para as empresas entenderem também qual a melhor forma de endereçarem o tema, porque a gente tem legislação federal, aí os estados, né, com a competência concorrente, municípios, então essa complexidade de leis, regulamentos, de competência concorrente, isso é um desafio enorme para o departamento jurídico, para ele poder apoiar a companhia naquilo que pode ser o caminho mais adequado, né? E o jurídico, assim, né, nessa visão de protagonista, ele também tem que trazer ideias, né? Ele tem que trazer o que está acontecendo no mercado, o que um segmento eventualmente pode ajudar nas dores de outro segmento, né? Isso existe. A gente pega, por exemplo, o segmento de cimento. Cimento, hoje, eles usam muita biomassa, né? Que é resíduo, para gerar energia. Né? Então, eu volto àquilo que eu comentei, né? Além de trazer um ganho financeiro, porque é uma energia mais barata, também ajuda na destinação adequada dos resíduos, menor geração de poluentes, e o jurídico faz parte de tudo isso, né? Porque o jurídico ajuda a construir o case que eventualmente nem existe, às vezes são situações que a legislação nem endereça de forma muito clara, né? E o jurídico ajuda a co-construir com o negócio, a conseguir as licenças adequadas e a estruturar o projeto, né? Como deve ser feito. Então, acho que é muito nessa agenda de protagonista e de lidar com diversas áreas, de participação em associações de classe, né? Nos debates sobre o tema,
trazer alternativas, construir junto com as demais áreas do negócio. Eu acho que esses são os grandes desafios. É muito curioso ouvir a Adriana falar no protagonismo do jurídico como um todo, porque nós temos a fama de que nós somos travadores de projetos, né? Você manda para o jurídico vai te dizer os prós e contras, muito mais os contras do que os prós, né? Eu ouvi isso a vida inteira, mas de fato hoje a questão do direito ambiental ser complexo, como você o fez, não digo parecer, eu que o digo, o direito ambiental é bem complexo e é uma pleiade de normas que a gente tem que atualizar dia a dia. Eu costumo brincar, Adriana, em sala de aula, de que o direito ambiental hoje ele está, assim como o direito tributário estava há 20 ou 30 anos, que era um emaranhado de normas, era uma confusão, e a gente hoje muitas vezes se depara com essa complexidade do direito ambiental e das normas. Enfim, Daniel, eu juro que eu quero perguntar para você sobre práticas de mercado de carbono, eu estou louco para fazer essas perguntas, o tempo é curto, eu nem poderia, mas me fala do papel dessa questão ambiental e mudanças climáticas e o mercado de carbono que você começou a falar, assim como eu vou perguntar ao Bruno sobre energia na próxima rodada, mas me fala um pouco do que vocês estão adotando a curto, médio e longo prazo, não pensando, como disse o Bruno, somente em 2050, mas pensando no agora e no amanhã. Só complementando um pouco do que a Adriana falou, tem muito a ver, né, e Terence, você finalizou com a questão do projeto. A gente é muito cobrado, né, do jurídico, ser um jurídico pro-business, assim, como mudar essa visão que você teve, que você falou, mas na área de meio ambiente, quando diz respeito a ESG, a gente acaba sendo um jurídico muito pró-conscientização, né, levar esse aspecto em consideração pelo dano que causa, não só a imagem, a reputação e toda aquela perda dos benefícios que foram trazidos, como também pelo problema jurídico envolvido, né, a gente tem um recém-entendimento do STJ, que eu até tenho anotado aqui, por exemplo, de fim de apuração de nexo de causalidade, o Terence deve conhecer ele muito bem, que equiparam-se a nexo de causalidade em dano ambiental, quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, quem se beneficia quando outros façam. Então, ou seja, implementar uma política de compliance ambiental, ou se importar com isso, e esse é o nosso papel como jurídico, muitas vezes, olha, conscientize-se, porque uma dessas caixas você vai cair se você não se importar. É um papel muito importante, né? Sobre o mercado de carbono, hoje a gente tem que estar muito atento, e a Adriana falou muito bem, sobre as discussões setoriais, né? É preciso que o setor, o país, a indústria tenha uma posição muito clara para que não descambe para um protecionismo nem para um lado nem para o outro, nem daquele protecionismo de países para proteger mercados, nem daquele protecionismo exacerbado, das empresas também ficarem segurando muito, de que não pode avançar a agenda pela questão econômica. O Bruno falou muito bem, os objetivos são 2050, 2030, mas as ações têm que ser mesmo agora, né? E eu acho que a discussão é cada vez mais urgente. Até uma discussão do PL 528, sobre o mercado de redução de emissões, né, que está no Congresso, agora voltou à tona porque, assim, ele tem que ser aprovado antes da COP26 ou depois, porque a gente tem que se alinhar ao que internacionalmente vai ser discutido, ou a gente tem que definir o que o país já define antes de um alinhamento internacional. Então, existe essa discussão. O regulamento europeu, né, o CBAM também, a discussão ali é a ausência, que a gente não tem um regulamento, como eu disse no começo, e quem é positivo no saldo retira mais carbono do que emite, como é o tratamento disso no mercado, é muito difícil regulamentar. Então, o papel do jurídico hoje tem sido de se reinventar, assim, de estudar mesmo esse mercado, mas participar das discussões setoriais. E fica aqui meu convite aos colegas do jurídico para integrar as associações, seus respectivos setores, com esse conhecimento para trazer, agregar na discussão, porque eu estou sempre dizendo que o Bruno é urgente, tem que ser agora, e a gente tem que ir se tornando aos poucos protagonistas também dessa situação, porque a consequência, como brasileiros, é terrível, mas pelo lado jurídico ela vai piorando também o cenário a cada dia. Ainda bem. Obrigado, Daniel. No longínquo ano de 2009, eu participei da COP15 em Copenhague, e a gente discutia muito mudanças climáticas. Eu tinha recém escrito um trabalho sobre a estratégia ambiental empresarial no Brasil, em 2009.
E me preocupava com isso, e as políticas direcionadas não só pelo governo, mas pelas empresas, ainda eram muito raras, muito escassas, Daniel. Por isso que eu fiz questão de enaltecer aí o trabalho de vocês na Klabin, porque é o que nós lemos com muita frequência, são as são as atitudes proativas que vocês tomam, e o jurídico tem, como disse a Adriana, um papel muito relevante. Bruno Chevalier, me fala um pouco dessa estimativa aí de práticas de ESG na área de energia, não só para 2050, mas para agora e para os próximos anos. Pois é, acho que está cada dia mais presente, né? A área de energia tem sido muito falada, né? Vivemos uma crise mundial nesse momento. Essa crise mundial já há quem atribua a essa transição energética, né? Porque se fala muito na transição energética para um mundo de baixo carbono, né? Menor emissão, e que houve menos investimento nas formas tradicionais de energia, inclusive na indústria de petróleo, gás, etc. E essa pandemia trouxe um crescimento de consumo, né, um crescimento grande na China, na Índia, que já existia, manteve-se, e faltaram, né, produtos, faltou, né, raw material, commodities, né, faltou minério, logística muito pressionada. Então, na verdade, a energia também foi muito demandada, né? E essa energia demandada, nesse momento você vive preços astronômicos, né, da energia na Europa, preços muito elevados também na China, nos Estados Unidos, declarações dos principais mandatários desses países dizendo que a qualquer custo tem que ser mantida a geração energética para manter a indústria funcionando, para manter a economia ativa, né? Porque a gente está saindo de uma pandemia, e o pior que pode acontecer é vir uma crise em função de falta de energia ou de alguma situação similar à que a gente vive no Brasil, né? No Brasil, ainda em função da dependência um pouco elevada da energia gerada a partir de função hídrica, né? Nos anos 70 funcionava, os nossos reservatórios eram suficientes, o nosso consumo era mais baixo, nossa população era menor, e talvez não vivêssemos tantas crises e tanta falta de chuvas, né? Hoje em dia, crescemos muito na área renovável, crescemos muito na geração eólica, estamos crescendo na solar, mas ainda assim a dependência ainda é grande da energia hidráulica, e por conta disso estamos também vivendo uma crise. Então, por motivos diferentes do restante do mundo, mas vive-se essa crise global e vive-se essa crise de energia no Brasil. Então, há quem diga, eu queria chamar a atenção para esse aspecto, que a gente precisa fazer a transição para um mundo de baixo carbono, mas que você não pode parar de investir imediatamente. Você tem que fazer essa transição no exterior. Essa transição passa por deixar o carvão, que vem desde o século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, né? A indústria também, a geração nuclear também é importante para uma série desses países, mas você não pode abandonar o gás, tem um papel muito grande nessa transição energética, principalmente no exterior. O Brasil é afortunado, além de ter muita água, tem muito sol, tem muito vento, então a natureza nos brindou com o que a gente necessitava, mas infelizmente a nossa geração é em boa parte intermitente. A gente tem a chance de colocar o gás não como energia de transição, porque a transição que se pretende no mundo desenvolvido a gente já fez, e a gente já nasce, né, com uma energia mais renovável que a maior parte dos países, mas ainda assim aproveitando o recurso que nós temos e estabilizando, dando segurança energética, né, com um papel modesto, que terá o gás, talvez 15% da matriz, um produto nosso, né, afinal nós tínhamos petróleo, coisa que nos anos 70 não se pensava, nós tínhamos petróleo, nós tínhamos gás. Deixar de explorá-lo será deixar debaixo da terra, será deixar de gerar royalties, será deixar de gerar riqueza, será deixar de dar segurança energética. Então, nesse momento em que a gente está pensando no mundo de baixo carbono lá na frente, a gente tem que cuidar do presente, de dar segurança. Esse ano, acho que a gente vai passar sem apagões, a gente vai passar mais por um triz,
né? Os reservatórios estão baixíssimos no Sudeste e Centro-Oeste, que é a principal região de reservatórios e de consumo. Mas a gente tem risco para o ano que vem, então tomara que chova bastante, que a gente afaste esse risco para o ano que vem. Mas isso tudo eu estou dizendo do cenário da energia, por quê? Porque é preciso continuar investindo na energia renovável, sem dúvida, ela é barata, você não paga pelo combustível, ela é ambientalmente correta, ela interfere pouco no meio ambiente, mas essa transição, até a gente chegar a essa autossustentabilidade, a gente ainda vai passar por alguns momentos de crise como o atual, chover um pouco, ainda sofreremos, ainda não estamos imunes a isso, né? E não será sem dor, né? O preço da energia está alto, a conta da energia elétrica está alta, as pessoas reclamam, o mundo cada vez depende mais da energia, então fazer projetos sustentáveis é, como eu disse, uma necessidade, não é uma questão de escolha, é o nosso futuro, deveria ser o presente, mas até a gente chegar a esse ponto, a gente ainda precisa desenvolver projetos de geração que deem sustentabilidade no sentido da segurança. Então, os projetos levam em conta o aspecto social, os requisitos legais são razoáveis, embora a legislação seja complexa e seja difícil, ainda assim não atende completamente, não é? Há projetos mais bem feitos, projetos menos bem feitos, infelizmente. Não existe fora essa pressão que eu mencionei anteriormente, a pressão da opinião pública, a pressão mediática, né? A pressão do capital, né? Os financiamentos vêm quando os projetos são sustentáveis, ou eles vêm a taxas melhores, né? Que é o caminho correto. Mas fora essa pressão, infelizmente, ainda há possibilidade de se fazer projetos menos sustentáveis. Eu acho que é um caminho sem volta, a energia está tecnologicamente avançando, né? Há novos, se fala muito, por exemplo, em hidrogênio, em armazenagem com baterias, a tecnologia vai ajudar nisso, né? Felizmente, a gente consegue cada vez ser mais eficiente, e sendo eficiente com responsabilidade, né? Se não for, não terá futuro, por mais que possa ser, né, se existir uma energia eficiente que não seja sustentável, ela não prosperará, né? Porque esse é um caminho sem volta. Então, eu entendo que o futuro da energia é um futuro lado a lado com o meio ambiente, né? Eu acho que esse caminho você vai ver aí com bastante tranquilidade, e o meio ambiente permeia tudo hoje em dia, né? Então, para quem trabalha na área de infraestrutura, muitas vezes você tem grandes projetos que interferem no meio ambiente, você tem que tomar todas as medidas mitigatórias, todas as medidas de recuperação e fazer um trabalho bacana, como a gente acabou de ouvir do Daniel, 100 árvores por minuto. Poxa, é um espetáculo isso, né? Quem sabe um dia a gente vai chegar a 200, a 1000, não só, obviamente, da Klabin, mas de outras empresas. É o caminho que a gente tem que trilhar, e o Brasil pode ser líder nisso, pela sua dimensão, pelas características naturais, né? A gente não só é celeiro de comida, como falou a Minerva aqui, mas a gente alimenta boa parte do mundo, né? Uma das notícias que saiu essa semana o café da manhã está mais caro porque o Brasil, que açúcar vem do Brasil, a laranja vem do Brasil, uma série de, vamos dizer assim, componentes do café da manhã do mundo sai do Brasil. Então, eu nunca tinha pensado nisso, né? Saiu no Bloomberg, saiu no The Economist e tal. Café da manhã está mais caro no mundo porque do Brasil as coisas estão. Então, realmente, a gente alimenta uma parte do mundo, é um orgulho para a gente fazer isso de forma sustentável, e eu acho que a gente pode discutir em mais detalhe depois a questão do gás, do pré-sal, de coisas que são únicas no Brasil e que podem ajudar aí na sustentabilidade. Obrigado, Bruno. Eu acho que eu fui muito feliz, como eu disse desde o início, em juntar esse time, né, Daniel? Eu trouxe sustentabilidade, manejo florestal, eu trouxe alimentos, eu trouxe energia, investimento, commodities. Adriana, eu acho que o Bruno falou, botei o café da manhã, o almoço e o jantar no mesmo painel, em termos de sustentabilidade.
A gente tem um painel logo após as 3 horas. Eu queria passar a palavra novamente para o Daniel, para a Adriana e para o Bruno. A Tamara, infelizmente, ela se desculpou no início porque estava oscilando a internet, ela caiu. É uma pena, eu tinha perguntas, eu não tenho tempo. Daniel, 2 minutos, o que esperar do futuro? Daniel Stadrui. 2 minutinhos, para depois eu passar para outra pessoa. Tá bom, vou aproveitar meus 2 minutos para mandar um abraço aqui para o time da Klabin, os amigos, e também o time jurídico, a responsabilidade que eu tenho de representá-los aqui, queria mandar um abraço a todos, mas queria deixar um recado, também, peguei isso do discurso da Adriana sobre os talentos, né, que procuram, sim, é um dos benefícios, e eu acho que isso é um dos benefícios importantes, assim, da gente, como líderes de equipe. As empresas refletem essa causa, esse propósito, o fator Klabin aqui, a gente tem muito orgulho, o hashtag Orgulho Klabin é bem presente aqui nas iniciativas que nós temos, e eu até vi uma pesquisa da Carreira dos Sonhos, em que boa parte dos jovens que respondem que a empresa deve ter vendido alguma causa, a diversidade é o primeiro lugar, com quase 50% dos votos, mas o meio ambiente é o segundo, com 1/3 dos votos também, 25% ali, 1/4 dos votos. Eu queria dizer que isso é muito importante para nós, né? A Klabin tem um costume, Terence, de receber stakeholders na fábrica para mostrar com transparência o seu processo e tudo mais, e certa vez, há alguns anos já, nós recebemos um promotor de justiça, e ele começou a perguntar como é que era isso na Klabin, como é que era essa prática de emergência e tal, e eu sabia que ele não era do meio ambiente. E aí eu perguntei para ele, assim, doutor, o senhor assumiu o meio ambiente agora, mas já com o meu cacuete de advogado de defesa, por que esse cara está perguntando tanto, né? E ele vira para mim e fala assim, não, eu sou um cidadão brasileiro preocupado com essa comunidade, preocupado com o futuro dos meus filhos, e estou querendo saber como funciona uma área, uma indústria tão pesada dessa, com relação à sustentabilidade. Aí desceu aquele óculinho do meme nele, né? E eu fiquei refletindo, falando assim, puxa, esse cara tem razão, essa é a consciência que todos nós precisamos ter. Então, deixo aqui de novo meu agradecimento, um forte abraço, Bruno e Adriano, uma honra compartilhar com vocês esse painel. Obrigado, Daniel. Adriana, eu acho que de uma forma muito gentil, e o Bruno vai deixar eu fazer isso, eu vou pedir que você encerre o painel. Como eu disse, eu estou oprimido pelo tempo, mas eu vou deixar aqui você, com a sua desenvoltura de professora, encerre o painel para a gente, né, Bruno? Senão a gente vai... Eu ficaria muito mais tempo com vocês e traria de volta a conexão da Minerva, e ouviria, com certeza, essas histórias todas, mas, Adriana Cardinale, o que esperar do futuro? Obrigada, bom, queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, parabenizar os colegas aqui do painel, sempre aprendo bastante nesses painéis, e para mim foi uma grande honra. Queria também agradecer aqui a equipe do Mercado Livre, né, que, enfim, meu time, o time de sustentabilidade, o time de PR, que também sempre traz aí os dados que são importantes da companhia, e eu acho que eu falei de consumo, né, de consumo sustentável, né, então como somos um marketplace, um e-commerce, eu queria terminar com alguns dados, né, para demonstrar o quão importante a sustentabilidade tem sido na escolha do consumidor atual, né? Então, o Mercado Livre, ele solta um estudo de consumo sustentável anualmente, né? E no último ano, para que vocês tenham a ideia, né, houve um crescimento de 112% do número de compradores de produtos com impacto positivo no Brasil, né? E o mesmo índice na América Latina chegou a 104%, em comparação com 2019. Considerando os novos compradores da plataforma, chegou a 81% o crescimento do número de consumidores no Brasil, cuja primeira compra no Mercado Livre foi de um produto sustentável. E o aumento na região, né, América Latina, foi de 58%. Mais uma vez, considerando novos usuários da plataforma no Brasil, chegou a 50% a mais, né, 75 mil, o número de consumidores de produtos sustentáveis. E na região, compraram produto de impacto positivo pela primeira vez, cerca de 152 mil usuários. E foram mais de 7 milhões de produtos comercializados em toda a América Latina, comprados por 3 milhões de usuários,
sendo 1,6 milhão, 52% dos consumidores brasileiros. Então, é um caminho sem volta, né? Está na nossa realidade, como o Bruno bem colocou, e as empresas que não estão com esse DNA no centro de suas prioridades vão realmente ficar para trás. E eu encerro aqui a minha fala. Obrigada. Obrigado, Adriana. Eu queria passar para o Bruno, mas eu preciso saber se o Rodrigo e a Amanda permitem que o Bruno fale um minutinho para considerações finais ou se a gente tem que encerrar. Eu sou moderador, mas não sou dono do painel. Pode sim, com certeza. Pode passar. Bruno. Quero muito escutar o que ele tem a dizer. Eu também quero ouvi-lo, Bruno Chevalier. Vamos lá, vamos encerrar então esse painel assim. Tá ótimo, eu agradeço. Eu já tinha, na verdade, sem querer, passado uma mensagem aí de pensamento no futuro, de encerramento, uma mensagem otimista. Então, acho que não preciso ser repetitivo. Agradeço a presença e foi um prazer e podemos conversar, talvez, depois melhor, focados em energia, que seria a atividade que eu tenho dedicado mais detidamente nos últimos anos. Mas, de qualquer forma, foi um prazer esse bate-papo, uma honra estar aqui e desejo que, numa próxima oportunidade, a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esses aspectos que eu falei da energia. A Adriana citou energia um par de vezes, eu acho que é importante a gente, talvez, focar meio ambiente na energia. Eu acho que talvez possa ser um pouquinho mais focado e a gente possa falar um pouquinho mais em detalhe. Grande abraço, boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigado, Bruno. Daniel, obrigado pela participação, pelo que você trouxe. Adriana, sem comentários, para mim é uma palestrante contumaz dos eventos. E, Rodrigo, você viu o recado do Bruno. Próximo evento de energia, de sustentabilidade, Bruno Chevalier, a gente vai trazê-lo. Obrigado a todos. A Minerva Foods, infelizmente, não conseguiu encerrar com a gente, mas eu agradeço a Flávia e a Tamara pela participação e obrigado a todos pelo evento. Rodrigo, Terence, pode continuar. Muito pertinente o que você falou. E o Bruno já esteve com a gente em eventos Aviex de energia também. Em novembro, 24, 25 e 26, a gente tem o 12º encontro de licenciamento e gestão socioambiental para o setor elétrico. Vai ser o primeiro evento presencial da Aviex desde o último cataclisma. Vai ser em São Paulo. Eu espero todos vocês. A gente vai ter uma oportunidade de conversar sobre os aspectos ambientais da produção e transmissão de energia elétrica. Então, muito obrigada, Terence. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O seu pai também conosco, Dr. Kurt, ontem ou antes de ontem. Você sabe que parte do trabalho de organizador de evento é puxar o saco dos palestrantes, né? Mas quando a gente tem palestrante dessa envergadura, fica muito fácil. A gente consegue fazer isso de uma forma muito sincera e honesta. É realmente uma satisfação e um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada, pessoal.